Olá, queridos irmãos e irmãs, sejam bem-vindos ao nosso canal. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se e receba orações diárias por você e toda a sua família. Clique no símbolo do gostei e compartilhe as orações. Cada compartilhamento é bênção do Senhor que volta para a sua vida. Salmo 119, versículo 105. A tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos e luz que clareia o meu caminho. A palavra de Deus é lâmpada que ilumina os nossos passos e luz que clareia o nosso caminho. Então, quando Deus fala, tudo fica muito claro. Ele abre o nosso entendimento. É isso que eu peço a Deus todos os dias, que nos dê sabedoria, entendimento da sua palavra e discernimento espiritual. Meus irmãos, minhas irmãs, vocês podem estar em qualquer lugar, vivendo em uma situação que não gostariam de estar passando neste momento, mas Deus, Ele transforma tudo em nossas vidas. Olha o que Davi estava passando em meio a uma fuga que ele teve que fazer na vida dele. Ele teve que fugir porque o rei Saul, com a inveja dele, começou a perseguir Davi e queria matá-lo. Porque a inveja é assim. A inveja, você não precisa fazer nada contra um invejoso. Ele quer porque quer destruir os seus sonhos. Ele não aceita o que tem dentro de você e as promessas e o propósito de Deus, porque são pessoas que o inimigo usa para atrapalhar o propósito de Deus. Mas olha o que aconteceu com Davi. Davi não se deixou corromper pela maldade, pela perversidade, e onde ele chegava, ele falava com Deus e ele escutava a voz de Deus. Por isso que ele era diferenciado. Olha o que aconteceu com Davi. Davi ficou no meio de pessoas que estavam endividados e estavam tristes, descontentes com a própria vida. Mas Davi, ele não ficou da mesma forma. Olha o que aconteceu com Davi. Em 1 Samuel, capítulo 22, Davi fugiu da cidade de Gate e foi para a caverna de Adulão. Quando seus irmãos e a família de seu pai souberam disso, foram até lá para encontrá-lo. Também juntaram-se a ele todos os que estavam em dificuldades, os endividados e os descontentes, e ele se tornou líder deles. Havia cerca de 400 homens com ele. E por que Davi se tornou líder daqueles homens? Era um grande exército já, porque já tinha 400 homens. E homens que estavam endividados e todos descontentes com suas vidas. E aqueles homens, eles não passaram o que eles estavam sentindo para Davi, porque Davi já tinha suas dores, Davi já tinha os seus medos, mas a diferença entre Davi e eles é que Davi falava com Deus, Davi escutava a voz de Deus. A diferença é gigantesca. Por isso que ele conseguiu lutar contra o urso e o leão, e depois ele lutou com o gigante, e Deus deu sempre a vitória para Davi. Porque que a vida de Davi foi tão cheia de lutas, tão cheias de batalha, mas o Senhor sempre entregou a vitória para Davi. É o justo juiz. Jeová Tsidkenu, ele está com aquele que ama a justiça. Davi não tinha feito nada para o rei, ele só tinha lutado as batalhas de Israel e ele estava vencendo. E quando o rei viu que as mulheres cantaram para Davi, que ele matava mais do que o rei não se aguentou. E o rei começou a perseguir e queria tirar a vida de Davi. Porque é assim, tem pessoas que não aguentam que elogiem você. Quando começam a elogiar você e quando ela vê que você está
ameaçando a vida dela, o trono dela, porque tem pessoas que elas sentem como se só elas pudessem crescer, só elas tivessem o melhor, que tudo delas é melhor do que de todo mundo. A família dela é melhor, as coisas dela é melhor e tudo dela, e que os outros nada pode ter. Não pode ter uma vida normal, não pode ter uma família boa, não pode ter uma vida financeira boa e daí por diante. Aí começa a perseguição, aí começa a falar mal, aí começa a desejar o mal e começa a perseguir de verdade, não é de faz de conta, desejando o mal. Sabe, tem pessoas que sabem do poder das palavras, mas usa com muita maldade. Mas olha o que aconteceu com Davi. Onde Davi estava, Davi mudava a situação. Por que acontecia de mudar a situação? Porque veja mesmo, na Bíblia fala, olha o que a Bíblia fala. Em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 33. Não se deixe enganar. As más companhias corrompem os bons costumes. Por que Davi não foi corrompido pelos descontentes? Porque estavam todo mundo triste ali, todos endividados, todos descontentes. Por que ele não foi corrompido ali? Porque Davi era diferente. Davi tinha um coração que agradava a Deus. Davi, tudo o que ia fazer, ele perguntava para Deus. Então, quando você presta atenção, eu e você, no que Deus fala e colocamos em prática e não vamos fazer nada sem perguntar para Deus se devemos ou não, pedindo discernimento espiritual para que o Espírito Santo de Deus fale conosco, para que não seja o espírito do engano. Tem muitas pessoas sendo enganadas. Aqueles homens, eles eram bons homens, mas eles estavam descontentes porque eles estavam enganados. Eles não tinham quem orientasse, eles não tinham o Espírito Santo de Deus habitando nele, porque eles não falavam com Deus como Davi procurava a Deus. Então, vamos nós ver o que aconteceu com Davi e vamos sempre, em tudo, meu irmão, minha irmã. Nunca tome uma decisão na sua vida sem falar com Deus. Quando você tiver dúvidas de alguma coisa, pergunte para o Espírito Santo de Deus, porque ele te fala. Deus é justo juiz, ele não deixa os seus filhos enganados. Quando você acha que em uma situação você está tomando a decisão certa, você está do lado certo, pergunte para Deus. Pergunte se foi Deus quem te deu essa orientação. Porque se não foi Deus, muitas pessoas elas ficam enganadas. E a verdade liberta. A verdade é com que faz que você peça a coisa certa e que Deus está com você nos momentos difíceis. Olha o que aconteceu com Davi. Quando Davi se juntou àqueles homens, depois tiveram que fugir daquele lugar, porque o rei já estava sabendo onde Davi e seus homens tinham ido. Eles saíram de um lugar, foram para o outro, e eles tiveram que ficar saindo e se escondendo, porque o exército do rei era muito poderoso, era um número muito maior do que o que Davi tinha, de 400 homens. Aí eles saíram de lá. E Deus, quando disseram a Davi, em 1 Samuel, capítulo 23, quando disseram a Davi que os filisteus estavam atacando a cidade de Queila e saqueando as eiras, ele perguntou ao Senhor: devo atacar esses filisteus? Olha, Davi perguntou ao Senhor. Davi não foi lá com seus homens fazer o que ele gostaria de fazer. Ele foi consultar o Senhor. O Senhor lhe respondeu: vá atacar, que os filisteus
vá atacar os filisteus e liberte Queila. Os soldados de Davi, porém, lhe disseram: aqui em Judá estamos com medo. Quanto mais se formos a Queila lutar contra as tropas dos filisteus. Davi consultou o Senhor novamente. Levante-se, disse o Senhor, vá à cidade de Queila, pois estou entregando os filisteus em suas mãos. Então Davi e seus homens foram a Queila, combateram os filisteus e se apoderaram de seus rebanhos, impondo-lhes grande derrota e libertando o povo daquela cidade. Além dele libertar o povo de Queila, da cidade de Queila, ele também se apoderou de todos os recursos de seus rebanhos, impondo-lhe grande derrota e libertando o povo daquela cidade. Então, eles começaram, você imagina, se aqueles homens estavam endividados, eles começaram a ter uma vida diferente, porque quando Deus mandou eles irem libertar, eles tiveram para si o seu pagamento, porque eles foram, libertaram e se apossaram do rebanho daqueles filisteus. Com todos os rebanhos dos filisteus, imagine a diferença que começou a acontecer na vida daqueles homens, dos endividados, dos descontentes. Mas por quê? Porque um homem só tinha fé, falava com Deus antes de fazer qualquer coisa e ele não tinha medo quando Deus falava com ele. Ele conhecia a voz de Deus, ele sabia a paz e ele dentro dele, Deus sempre respondeu às nossas vidas, nas nossas vidas. Tem pessoas que falam, sabe a voz do coração? Aquela voz lá no íntimo que fala com você, que quando você pressentimento, não vá para tal lugar porque a pessoa está com um pressentimento. É porque a pessoa está ouvindo a sua voz, a voz do seu coração, a voz que fala dentro do seu coração, pedindo que você faça tal coisa. Não é a voz do nosso coração, é a voz do Espírito Santo de Deus. Deus fala conosco. Agora temos que pedir a Deus para nos livrar do espírito do engano, porque tem pessoas que estão falando coisas que as pessoas acreditam, coisas que não é da parte de Deus e que todo mundo acredita. Por que aqueles 400 homens, será que ali não tinha homens de fé ali naquele meio? Não tinha homens que conhecessem a Deus, nada de Deus, para falar com Deus? E Davi era esse homem de fé. Ele não se deixou contaminar, porque ele tinha Deus, ele tinha um Deus verdadeiro. E é o nosso Deus, o mesmo Deus de Davi, meu irmão, minha irmã, é o mesmo Deus de hoje. Ele não mudou, pelo contrário, a bondade dele, o amor dele dura para sempre, ela não acaba. E o amor dele cresceu tanto por nós que ele enviou seu Filho Jesus para nos salvar, para morrer no nosso lugar, para nos dar a plena liberdade, para não sermos mais escravos do medo, escravos das palavras de maldição que os outros lançam em nossas vidas. Não se conformar. Davi entrou naquela caverna, mas Davi não se conformou com a situação dele. Quando ele ouviu falar que a cidade de Queila estava sendo atacada pelos filisteus, ele poderia dizer: o que é que eu tenho a ver com isso? Olha a minha vida como está. Ele poderia ter dito isso. Tem um rei que está querendo me matar, eu não fiz nada. Tem um rei que está querendo destruir minha vida. Como que ainda eu vou entrar em outra batalha? Eu vou lutar por um povo que está lá na cidade, que eles se defendam sozinhos. Ele não.
ele não ficou descontente. Ele estava triste com a situação dele. Imagine, um rei querendo tirar a vida dele. Claro que ele estava triste. Ele sabia que ele era inocente, que ele não estava fazendo mal nenhum e que era a inveja do rei na vida dele, contra a vida dele. Mas ele nunca aceite o mal na sua vida. Olha a palavra que vem para você. Nunca aceite o mal contra a sua vida. Sempre declare: Senhor, luta as minhas batalhas. Ó justo juiz, vem em meu favor. Vê a minha causa. Apresenta a Deus, como disse Jesus. Faz o que Deus... Quando você tiver dúvidas, procura a Deus. Porque, como disse o Salmo 119, versículo 105, a tua palavra é lâmpada que ilumina os meus caminhos e luz que que ilumina os meus passos e luz que clareia o meu caminho. O nosso caminho é um caminho de luz, porque temos um Deus que é todo poderoso. Temos Jesus Cristo que no poder do nome de Jesus, tudo que era trevas se transforma em luz. Todo mal se transforma em bênção, se transforma em bem, porque Deus é um Deus poderoso, que tira toda tristeza, tira todo desgosto. Aqueles homens estavam descontentes e por causa de um só que falou com Deus, eles acabaram sendo o quê? O exército do rei Davi, daquele que temia ao Senhor, daquele que buscava ao Senhor e que não ficava com medo dos homens. Para que você ter medo de uma pessoa que é igual a você? Para que você ter medo de decisões de outras pessoas contra a sua vida? Se você tem um Deus que é poderoso e que luta as suas batalhas e que vê o seu sofrimento, que não aceita que um filho dele pereça nas mãos do impiedoso. Pois assim é o nosso Pai, Deus Todo-Poderoso, que luta as nossas batalhas, porque você esqueceu que Ele é grandioso demais, que é o nosso grande Deus, que luta por nós, Jeová de Sabaó, que luta as nossas batalhas, Jeová Jiré, provedor, Jeová Tsidqueno, aquele que é o nosso juiz, ele é a nossa justiça. Não precisa você se preocupar, só entrega tudo nas mãos daquele que tudo pode e todas as suas decisões, porque aqui na palavra de hoje fala de decisões. Quando você confia em Deus, você pode estar num lugar que não é bom para você, que você olha como que eu vim parar nesse lugar. Às vezes é um trabalho que você encontra oposição até dizer chega contra a sua vida, mas você tem um Deus que é todo poderoso. Não esqueça que a tua justiça é a nossa justiça. Às vezes são empregadores, pessoas que dão empregos, pessoas que abrem a porta do seu trabalho para outros trabalharem e depois o que eles recebem, o mal. Pessoas que fazem o bem e depois recebem o mal em troca. E entregar todos nas mãos do justo juiz. E ele, a balança de Deus é imparcial. Aquele que estiver certo é aquele que Deus vai abençoar. Mas não esqueça, não se deixe corromper pela tristeza. Quando pessoas falarem, mas tua situação não é boa. Você fala, é boa sim, porque eu tenho um Deus que cuida de mim e Ele muda a minha situação a qualquer momento. Não aceite palavras de maldição na sua vida. Repreenda no poder do nome do Senhor Jesus. Vamos entregar todas as nossas petições. Vamos perguntar para Deus o que devemos fazer a partir de hoje. O que o Senhor quer dos teus filhos e filhas. Ilumina, Pai. A tua palavra é lâmpada que ilumina os nossos passos e luz que clareia os nossos caminhos. Não deixa, Senhor, que os teus filhos e filhas caiam em ciladas.
Faz com que o teu povo escute a tua voz, doce amado Espírito Santo. Fala audível conosco, dai-nos sabedoria, discernimento espiritual para nos afastarmos do mal, agradarmos a Deus, buscar a Deus sobre todas as coisas, amar o nosso próximo como a nós mesmos, porque quando eu me amo, quando eu cuido bem de mim, quando eu respeito a minha pessoa, eu vou amar e respeitar a vida do outro. Eu não vou ser uma pessoa amarga, nem uma pessoa triste, nem descontente. Eu vou agradecer a Deus por cada dia da minha vida, pelo presente de hoje. Agradeça, meu irmão, minha irmã. Quem mais agradece é quem mais recebe. Davi era um homem grato a Deus. Davi era um homem que só tinha o temor do Senhor e obedecia à voz de Deus. Obedece à voz do Espírito Santo, meu irmão, minha irmã, e você terá grandes vitórias. E todos aqueles que olharem para a tua vida, para a minha vida, para as nossas famílias vão dizer: é a mão de Deus, é a mão dos contentes, nada de tristeza, nada de descontente, nada de dívidas, porque Deus ele dá estratégias, porque Ele é o dono do ouro e da prata. Cai por terra toda pedra de tropeço, aquilo que atrapalhava a nossa vida não atrapalha mais. Deus já tirou tudo de ruim do nosso caminho. Deus está abrindo grandes portas e assim como aqueles homens, assim como Davi, já não eram mais descontentes, já não eram mais endividados, assim a nossa vida a partir de hoje, como dizemos no dia a dia, é só alegria, meu irmão, minha irmã. Alegra o teu coração, porque a alegria é o fruto do Espírito Santo. Que o fruto do Espírito Santo, o amor, a paz, a alegria, bondade, benignidade, domínio próprio, mansidão, paciência, seja conosco e fidelidade, que é o fruto do Espírito Santo. Que a prosperidade do Deus Todo-Poderoso, que fez os céus e a terra, esteja sempre conosco. Que a bondade de Deus veremos aqui na terra, tudo para a glória de Deus. Ore comigo, Salmo 23. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas, refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Amém. Ore comigo, Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a sua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje e perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, de toda maldade, perversidade do homem sanguinário, das palavras de maldição, de tudo que é mal, que já caiu por terra, em nome do Senhor Jesus. E livra-nos, Senhor, de toda maldade espiritual, para a tua glória, Senhor, hoje e sempre, em nome do Senhor Jesus. Amém.